Olá, você sabe o porquê que nós temos uma mente sempre voltada para o negativo? Então, isso eu consigo encontrar uma justificativa para esses fatos a partir da psicologia das necessidades humanas. Então, o que acontece? Aconteceu um fato lá, a primeira coisa que a gente faz é se colocar na posição de vítima, né? Então, assim, mas isso daí não é pra mim, na verdade, né? Não era pra ter acontecido comigo isso. E aí, o que a gente faz? A gente se coloca na posição de vítima para que a gente continue alimentando a nossa necessidade de significância. Então, assim, à medida que a gente, então, se coloca na posição de vítima, a gente continua sendo significante para nós mesmos, né? Então, isso aconteceu porque, na verdade, isso nem era bem para acontecer comigo e acabou acontecendo. Então, você se coloca na posição de vítima. Segundo lugar, o que a gente faz? A gente nega, né? Como que a gente nega? A gente acaba, então, fazendo com que a gente não aceite o lado positivo, tá? Então, assim, o que a gente faz? A gente olha para o lado negativo, porque aí o lado negativo é usado para a gente se colocar no estado de vítima, tá? Então, você se vitimiza primeiro e depois você nega o lado positivo do fato, porque você não é capaz de olhar para você e dizer, nossa, olha só, realmente eu errei. Só que esse erro é extremamente necessário para que eu consiga criar uma nova estratégia para que isso não venha a acontecer novamente. Só que a gente não faz isso. Isso não é natural nosso fazer. Então, a gente se coloca na posição de vítima, depois a gente nega o lado positivo dos fatos, né? Que aquilo vem para o nosso crescimento, para que a gente consiga, então, evoluir, aperfeiçoar cada vez mais. E, por último, o que a gente faz? Porque aí, a gente negando o lado positivo, a gente também se torna cada vez mais significante. Porque aceitar os erros não é fácil, né? Ninguém consegue fazer isso. Então, o que acontece, gente? Em terceiro lugar, o que a gente faz? A gente acaba generalizando. Mas isso é comum. Isso é coisa mais normal. Isso acontece com todo mundo. E comigo também não ia ser diferente. Por que a gente faz isso? Porque aí a gente tem a necessidade de certeza. A gente alimenta a nossa necessidade de certeza. Então, o que acontece? Isso passa a acontecer com todo mundo. Isso é uma coisa comum de acontecer. E aí você vai estar alimentando a sua necessidade de certeza. Eu tenho certeza que todo mundo já fez isso. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso, né? E aí você acaba trazendo exemplo do fulano, do ciclano, para que você não olhe para dentro de você e não se autocorrija. Então, isso é nada mais de um exemplo das necessidades humanas e o quanto presente elas estão na nossa vida, tá? Elas fazem parte do nosso dia a dia, tá? E aí, o que eu vou mostrar para vocês? A importância da gente controlar as nossas emoções. Então, assim, aprenda a controlar as suas emoções que você conseguirá mudar a sua vida em prol de uma melhor qualidade de vida, tá, gente? Nunca esqueça disso. E aí, é o emocional que é, então, atingido quando eu alimento essa necessidade humana. Então, se eu alimento a necessidade humana de ser alguém significativo, autoritário, eu não quero perder, então, essa minha pose, o que eu vou fazer? Eu vou negar negar o lado positivo para que eu não corrija, para que eu não me coloque, então, em outro significado, né? Para que as pessoas não parem de confiar em mim.
E a outro aspecto que a gente faz é se colocar no lugar de vítima para não aceitar as nossas dificuldades. Então, por isso que eu estou colocando isso como exemplo, para que vocês consigam entender um pouquinho mais da importância da gente reconhecer as nossas necessidades humanas. Então, gente, a partir de agora nós vamos conversar sobre cada uma das nossas necessidades humanas. Então, quais são elas? A necessidade de certeza, a necessidade de variedade, tá? De querer sempre algo novo, necessidade de significância, necessidade de ser importante, necessidade de conexão, de amor, de preencher um vazio, necessidade de crescimento, então de estar sempre inovando, de fazer algo diferente. E necessidade de contribuição, onde todos nós temos isso dentro da gente, que é a necessidade então de contribuir com alguém ou com algo, né? Todos nós temos essas 6 necessidades humanas dentro de nós. E as necessidades humanas nada mais é do que uma força motriz que vem de dentro de nós. Nós nascemos com todas essas necessidades humanas. Nós temos todas elas. E aí o que acontece? Uns têm algumas necessidades humanas que são mais fortes e outros têm outras que são mais fracas. O que é importante é que você consiga então identificar quais são essas suas necessidades humanas para que você consiga controlar melhor elas a partir do momento em que você aprenda a satisfazer também em conjunto com as suas emoções. Então você precisa reconhecer qual é a sua necessidade que você está tentando alimentar, você precisa controlar essa emoção para que essa emoção gere então algo que a gente chama de comportamento, de ação, de atitude, tá? E sempre comandado pelo nosso cérebro cognitivo, que é o nosso cérebro mais evoluído, tá? Então, por isso dessa grande necessidade que eu quero apresentar para vocês a característica de cada uma dessas necessidades, tá bem, gente? Então, fiquem conosco, assista os nossos vídeos, curta lá o nosso canal no YouTube, né, Mente Leve, lá na nossa fanpage também Mente Leve, e ative lá no nosso canal do YouTube as notificações para que você consiga então aí conhecer cada uma dessas necessidades humanas. E seja bem-vindo à nossa nova série Psicologia das Necessidades Humanas. Obrigada pela atenção, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigada!